Olá, bem-vindos ao quadro. Continuando o nosso estudo sobre campo elétrico, hoje nós vamos aprender a calcular a força que o campo elétrico a força que o campo elétrico exerce em uma carga de prova, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para um pouquinho no que a gente aprendeu na aula passada. A gente aprendeu o seguinte, que se eu quiser calcular o vetor campo elétrico, é só eu pego que o vetor campo elétrico é dado pela razão entre a força eletrostática, né, que ele cria, e a carga, né? A gente aprendeu também que se o campo elétrico, se a carga de prova que está imersa aqui nesse campo elétrico for positiva, a força tem o mesmo sentido do campo elétrico, né? Ou seja, se aqui tiver um sinal de mais, né, o vetor campo elétrico e o vetor força têm o mesmo sentido. Se a carga for negativa, né, que é o que acontece se aqui tiver um sinal de menos, o campo elétrico também é negativo, tá bom? Então vamos deixar isso aqui bem claro, né? Vamos lembrar disso que nós vamos usar bastante. E vamos começar então a mostrar isso com um exemplo. Antes de partir para o exemplo, qual é a unidade de medida do campo elétrico? Aqui eu estou escrevendo só o módulo, tá? Se eu quiser calcular o módulo do campo elétrico, é só calcular o módulo da força dividido pelo módulo da carga. Pronto. Né? Qual a unidade de medida do campo elétrico? É a mesma unidade de força dividido pela unidade de carga. A gente sabe que a unidade de força é Newton e a gente sabe que a unidade de carga é Coulomb. Portanto, a unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. Dito isto, vamos para o nosso exemplo. Nosso exemplo é o seguinte: existe um campo elétrico, tá bom? Um vetor campo elétrico, e esse campo elétrico vale 6 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb. Na letra A do nosso exemplo, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui nesse campo elétrico uma carga de prova Q1 e o valor dessa carga é 2 microcoulomb. A gente já viu que um micro, a gente já viu isso em outras aulas, né? É igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6, tá certo? Portanto, essa carga Q1 vale quanto? 2 micro, né? Que é 10 elevado a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Agora eu quero calcular a força eletrostática, a força que esse campo elétrico, né, cria nessa carga Q1. Então vamos lá, olha para essa fórmula aqui de cima. Vou calcular só o módulo. Por que eu vou calcular só o módulo? Porque a direção eu já sei, né? A direção eu já sei. A direção da força qual é? A direção da força é, quando a carga é positiva, é no mesmo sentido do campo elétrico. Então a direção da força é para cá, para a direita, tá certo? O vetor força é nessa direção. Mesma direção do campo elétrico e mesmo sentido também, né? O sentido é para a direita. Então vamos calcular só o módulo. A força é igual a o campo elétrico vezes a carga, tá bom? Vamos fazer isso aqui agora, vamos fazer essa conta. O campo elétrico vale quanto? Vale 6 vezes 10 elevado a sexta. E a carga vale quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 6. A força elétrica vale 6 vezes 2, 12. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 6. Conserva essa base, somos expoentes. 6 menos 6, 0. A força, então, de 12 newtons. O que acontece se eu coloco agora nesse campo elétrico uma carga negativa, Q2 igual a menos 3 microcoulomb? A primeira coisa que a gente sabe, que a gente já aprendeu, é que a força elétrica, nesse caso, né, vou chamar essa força aqui de força 2, ela age no sentido contrário ao sentido do campo elétrico. E agora eu vou calcular o módulo dessa força. Da mesma maneira,
O módulo da força é igual ao módulo do campo vezes o módulo da carga, né? Eu não vou preocupar com o sinal da carga. O campo elétrico é 6 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb. E a carga vale quanto? Da mesma forma, menos 3 microcoulomb, né? Só que negativo. Então é 3 vezes 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6 por causa do micro, vezes coulomb. Essa força vale, então, 6 vezes 3, 18. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 6. Acaba simplificando. Esse coulomb corta com esse. A força 2 é igual a 18 newtons. E se eu tivesse o seguinte caso? Se eu tivesse o seguinte caso, uma carga só, qual o campo gerado por uma carga? Bom, fica para a próxima aula. Até logo, pessoal.